cada um de vocês. Estamos aqui mais uma vez ao vivo com a palavra de Deus no seu coração. E o texto que eu quero falar com vocês tem a ver com a postagem que eu fiz, que está lá em João capítulo 5 e versículo 24, que fala assim: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Continua falando: em verdade vos digo que vem a hora, e agora é a hora, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Profundo demais o que Jesus está falando, meus amados. Ele está falando o seguinte: que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. E às vezes aqui, quando a pessoa traduz de uma maneira literal, pode achar o seguinte: os mortos que estão nos túmulos vão ouvir, e vão, na verdade, Jesus falou que vai ressuscitar realmente os mortos. Mas Jesus aqui, ele está nos falando de pessoas que estão mortas para a fé, que estão vivendo uma vida, mas que estão indo rumo à condenação, e que ele fala que a partir do ministério dele, essas pessoas vão ouvir a palavra de Deus através da boca dele, e elas então vão ganhar a vida eterna. Então ele está falando disso, de nós que éramos mortos um dia para Cristo, vivos para o mundo. A partir do momento em que você entrega a sua vida para Deus, a partir do momento em que você ouve a palavra e entende essa palavra e crê na palavra de Deus, você morre para o mundo e vive para Cristo Jesus, vive então para a eternidade, que o que ele oferece para nós é a eternidade. O texto aqui está vinculado, ele está falando no templo, quando ele é questionado por ter curado um homem de sábado e ter liberado o rapaz para carregar sua própria cama num sábado, que para os judeus isso fere uma regra que está lá na lei de Moisés, né? E aí Jesus então está explicando para eles como que ele vem agora para dar vida àquilo que não tinha vida. Então tudo começou, o capítulo 5, eu vou ler um pedacinho aqui, olha. Depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. E quando o anjo descia, em certo tempo, ao tanque, e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhes: queres ficar são? E o enfermo respondeu-lhes: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E Jesus disse: levanta-te, toma tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são, tomou sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não é lícito levar a cama. Ele respondeu-lhe: aquele que me curou, ele próprio disse: toma tua cama e anda. Aqui nós estamos vendo então um texto. Jesus ele tinha saído lá da Galileia, vindo para a Judéia, entrou em Jerusalém, e ali, conforme a gente viu aqui, ele entrou na porta das ovelhas, e ali perto da porta das ovelhas tinha um tanque chamado de Betesda, e nesse tanque tinha 5 alpendres. Então era um lugar muito grande, era uma piscina muito grandona, e que tinha 5 lugares aonde o povo se juntava. Aqui você viu no texto falando que era uma multidão, porque eles esperavam o movimento das águas. E no que as águas se movimentavam, diz que descia um anjo, e o primeiro que descia na água era curado de qualquer enfermidade. Esse homem paralítico, 38 anos, ele estava ali esperando. E Jesus então chega para ele e começa a conversar com ele.
e fala: você quer ficar são? E ele fala: olha, eu quero, o problema é que não tem um homem que possa me jogar na água quando a água se movimenta. Sempre que eu vou tentar, alguém pula antes, porque ele tinha problema grave de mobilidade, né? Então, o que eu queria conversar com você é que muitas vezes a gente fica esperando a nossa cura no homem, né? Mas a nossa cura está em Deus. Jesus Cristo ali, aquele homem estava ali, diante daquele que podia curá-lo, diante daquele que podia dar vida. E muitas vezes, é lógico, tem pregação que eu já ouvi que fala: olha, esse homem estava acomodado. É que na verdade ele tinha realmente um problema de mobilidade, mas ele esperava sempre que alguém pudesse ajudá-lo. E o egoísmo do ser humano é isso. A gente tem na mente, não sei, no coração algo: primeiro eu vou me ajudar, depois eu vou ajudar o outro, né? E acaba que a gente passa por cima dos problemas dos nossos irmãos, que às vezes são mais graves que os nossos, né? Aqui está falando de todo tipo de enfermidade, e tinha uma multidão. Eu imagino, isso aí eu vejo muito no pronto-socorro, assim, de hospital. Quando você vai, você pode ver, tem gente lá que está com uma doença, com muita dor, tá ou com uma doença grave, tal, e tem alguém que está ali porque está com desconforto, está com um princípio de gripe, né? E aí começa a disputar espaço com alguém que talvez precisasse realmente ser atendido. Então tem aquela triagem que o enfermeiro faz para ver quem realmente precisa ser primeiro atendido. Aqui não tinha essa triagem. Aqui era disputa no corpo a corpo, cada um disputando com o outro. E se o outro tem um problema mais grave que o meu, não importa. O que importa é que eu quero resolver o meu. E assim é que eles pensavam e estavam fazendo isso, né? Mas acontece que tem alguém lá em cima que está olhando para cada um de nós, e ele faz isso pela graça e pela misericórdia. E Jesus olhando naquela porta das ovelhas, que é interessante que quando você percebe lá em Jerusalém, existe essa porta até hoje, só que hoje não é mais porta das ovelhas, é porta dos leões, porque depois que os árabes eles invadiram, ocuparam pelo menos um terço de Jerusalém ali, né? Hoje Jerusalém é dividido em 3 etnias, né? Em 3 tipos de religião, que são os judeus, né? que são praticantes do judaísmo realmente, os árabes, que são os praticantes do Islã, e tem também os cristãos. E Jerusalém hoje é dividido em 3, então é um terço de cristão, um terço de Islã e um terço de judaísmo. E essa porta, os árabes fecharam e abriram do lado uma, e aí deixou de chamar Porta das Ovelhas para chamar Porta dos Leões. Mas é interessante porque, inclusive, eu estou lendo aqui o Evangelho de João, né, no capítulo 10, Jesus fala: eu sou a porta das ovelhas, né? É um texto interessante. Eu vou abrir um parênteses aí, eu vou ler com vocês lá. Olha, falou assim: olha, tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará, sairá e achará pastagens. Se você pegar esse texto fora do contexto aqui, você vai ver que ele fica um pouco sem sentido. Olha só. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará, sairá e encontrará pastagem. Mas como assim entrará e sairá e encontrará pastagem? Jesus estava falando que eles sabiam. Jesus estava no contexto ali dos hebreus, e ele sabia que aquele povo ali conhecia a porta das ovelhas. Então ele fala: eu sou a porta das ovelhas. Aquele que entrar pela porta das ovelhas era no tanque de Betesda. Por quê? Porque os pastores naquela época levavam as ovelhas para beber água no tanque de Betesda. Então olha, aquele que entrar pela porta das ovelhas sairá, olha só, salvar-se-á, ou seja, encontrará água, vai beber a água, salvar-se-á, sairá e encontrará pastagem, porque logo ali na saída ali, então, tem aonde as ovelhas se alimentavam, onde plantavam os pastos ali para as ovelhas. Então esse é o contexto que Jesus está falando. Mas aí ele se coloca como porta das ovelhas. Ele falou: eu sou a porta das ovelhas. Então, se você quiser, você vem através de mim, aqui você vai se salvar, e depois você vai sair, né? E aí vai encontrar pastagem. Mas voltando então ao nosso texto lá, é justamente nesse ambiente que Jesus está. É nesse ambiente
que ele chega lá e vê aquela multidão esperando o movimento das águas. E quando as águas se movimentarem, alguém vai pular na água para se curar. E não importa se o problema dele é mais simples que o do outro, não importa. Cada um ali está para ver o seu próprio problema. E tem um homem ali que precisa muito, mas ele está esperando ajuda no homem. Ele está esperando ajuda de alguém que possa lembrar dele e jogá-lo na água. E Jesus então pergunta para ele se ele quer ser curado. Ele fala que sim, mas que não tem jeito. Ele ainda não conhece o poder de Cristo Jesus. Então é isso que acontece quando a gente está morto para a fé. Quando a gente está morto para a fé, a gente espera a nossa ajuda nos outros. A gente não conhece o poder que tem através de Jesus Cristo, que Deus pode realmente nos curar, que Deus pode nos dar vida. E Jesus então fala para ele: toma o teu leito e anda. Aquele homem levanta, é curado imediatamente. E imagina a alegria que esse homem estava. Aí muitas vezes a gente recebe o milagre de Deus, mas a gente não quer compromisso com Deus e vai tocar nossa vida. Esse homem não fez isso. Esse homem, depois que ele foi curado, ele foi adorar no templo. Ele foi reconhecer que ele tinha recebido o milagre. E aí lá ele encontra Jesus. E Jesus então começa a ensinar no templo, a partir do momento que ele é questionado pelos fariseus por ter curado um homem no sábado. Porque pela lei de Moisés é proibido fazer qualquer coisa no sábado, né? E Jesus então fala para todos eles ali, ensinando isso: a partir de agora, todos vocês que estão mortos vão ouvir a voz do Filho de Deus, né? E olha só, quem der ouvido, quem ouvir a palavra de Deus, passará a viver. Então é algo assim interessante, esforço. A gente vai falando aqui, vai passando muitas histórias na mente da gente, né? E enquanto eu estava falando desse rapaz que estava acomodado, ele estava esperando alguém ajudá-lo, né? Eu lembrei da história de Zaqueu, né? Zaqueu era um homem rico, um homem poderoso, e ele viu que tinha uma multidão seguindo Jesus. E disse que ele era muito baixinho e ele não conseguia enxergar, não conseguia ver, mas ele queria muito ter esse encontro com Jesus. Ele queria ver, ele queria estar perto e não conseguiu. Aí diz que ele sobe numa árvore, tem tradução que fala numa figueira brava, num sicômoro, né? Cada tradução fala o nome da árvore de um jeito, mas foi na cidade de Jericó. E ele sobe numa árvore dessa para poder ver, ou seja, ele não se acomodou, né? Enquanto está lá em Lucas capítulo 19, vamos ver também, vamos ver. Lucas capítulo 19. Tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos e era muito rico. Procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. E apresentando-se desceu e recebeu com júbilo. E vendo todos isso murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Olha que coisa interessante. Quanto muitos criticaram Jesus por ter ido ficar na casa dele, porque ele era um pecador, Jesus na verdade estava indo ali justamente para levar a salvação. E é isso que acontece. Muitas vezes a igreja quer excluir os pecadores, onde na verdade a igreja tem que ir atrás desses pecadores, né? Nós precisamos buscar cada uma dessas pessoas que hoje estão mortas para a fé. Então Jesus, quando ele fala, quem ouvir a palavra viverá, nós precisamos dar oportunidade para essas pessoas de ouvirem a palavra de Deus, porque senão eles não viverão. E a palavra de Deus significa vida eterna, né? E não está ligado, não pensa que a salvação veio porque ele falou que ele ia restituir, porque ele era muito rico. Não está ligado à questão financeira.
É uma coisa também que muita gente confunde. O que Jesus falou ali é que a atitude de Zaqueu, aquela atitude de crer e de aceitar, né, que Jesus convivesse com ele, aquilo ali levou a salvação para ele. Então muitas vezes a pessoa perde a salvação porque não quer ter intimidade, não quer ter compromisso com Deus. Quando Jesus fala, eu quero entrar na sua vida, tem até um louvor que fez muito sucesso há uns 10 anos atrás, que fala isso, né, que entra na minha casa, entra na minha vida. Era uma música sobre esse acontecido de Zaqueu. Mas Jesus quer entrar na casa de todos, quer entrar na tua vida, mas muitas vezes você não está disposto, né? Então quando ele fala que a salvação entrou naquela casa, ele está falando pela atitude de Zaqueu. Não é porque Zaqueu falou, olha, eu vou repartir o que eu tenho aos pobres e vou restituir se eu dei prejuízo para alguém. Porque na verdade, é até interessante isso. Aí mais um parênteses, então a gente vai lembrando, vou falando, para você ver que não tem coisa. Quando aquele jovem rico, foi um pouco antes aqui, no capítulo 18, que o rapaz, que um príncipe chega e fala para Jesus, o que eu preciso fazer para receber a vida eterna? E Jesus fala, você tem que cumprir a lei de Moisés. E ele fala, não, tudo isso eu já tenho observado desde a minha juventude. Aí Jesus fala para ele, então vai, vende o que você tem e segue-me. E diz que esse rapaz era muito rico, mas Jesus fala para ele, ainda te falta uma coisa. E ele fala, vai, vende o que você tem. Nós falamos sobre esse texto alguns dias atrás. No versículo 18, fala assim, ó, Jesus ouviu isso e disse-lhe, ainda te falta uma coisa, vende tanto quanto tens, reparte pelos pobres, e terás um tesouro no céu, depois vem e segue. Mas ouvindo ele isso, ficou muito triste, porque era muito rico. Então olha só para ser interessante, esse rapaz não quis seguir Jesus, e desse aqui Jesus pediu para ele, falou, ainda te falta uma coisa. Não faltava vender o que ele tinha, falou, ainda te falta uma coisa, falta a minha presença na tua vida. E aquilo ali, a parte financeira, era o que afastava aquele rapaz de Deus. Então, na verdade, ele fechou o coração porque o que ele tinha de bens era mais importante do que essa relação com Deus. Para Zaqueu não. Para Zaqueu, o que ele tinha de bens, que também era rico, mas aquilo ali não era mais importante do que estar com Jesus. Então, a atitude no coração é que define isso. Se você pegar no livro de Atos, tem uma história também, a gente pega 3 textos, um diferente do outro, para a gente entender. No livro de Atos, no capítulo 5, livro de Atos, capítulo 5, fala assim, olha, mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti? E vendida não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentisse aos homens, mas a Deus. Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e morreu. E um grande temor veio sobre todos os que isso ouviram. E levantando-se os jovens, cobriram o morto e transportando para fora o sepultaram. E passando o espaço de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. E disse-lhe Pedro, dize-me, vendeste portanto aquela herdade? E ela disse, sim, portanto. Então Pedro disse-lhe, por que é que entre vós vos concertaste para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levantarão a ti. E logo caiu a seus pés e expirou. E entrando os jovens, acharam-na morta e sepultaram junto com seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram essas coisas. Então, Zaqueu falou, eu dou metade do que eu tenho aos pobres. Aqui, Ananias e Safira, eles tinham uma propriedade, venderam, e parte dela eles entregaram, e a outra parte eles retiveram com eles. E eles morreram. Na verdade é o seguinte, não é porque eles retiveram metade, é porque o propósito que eles puseram no coração é falar assim, porque aqui nós estamos falando do início da igreja, onde fala que eles tinham tudo em comum, e cada um ia, vendia aquilo que tinha e se juntava a eles ali, para eles poderem dividir aos pobres e poder se manter.
E acontece o seguinte, que esse casal foi, vendeu uma herdade e mentiu para os apóstolos. Olha, nós vendemos, portanto, sei lá, falaram, ó, nós deram a metade do preço, vai. E aí aconteceu tudo isso. É por causa do financeiro? Não, é por causa do coração. O que Pedro fala, se vocês não tivessem feito nada, a propriedade é nossa, não vão ficar com a gente, não teria acontecido nada. Ou se você, nós vamos vender, mas nós queremos ficar para nós, também não teria acontecido nada. Mas o que eles falam? Não, nós vamos vender e o dinheiro que a gente pegar, nós vamos colocar aqui na obra. E aí não foi isso que aconteceu, eles retiveram a metade. Ou seja, eles não estavam mentindo para os homens, eles estavam mentindo para Deus. Tudo que a gente faz, Deus sabe. Tem a história do pato que eu contei aquela vez aqui um tempo atrás, vou contar de novo. O menino foi passar férias com a irmã dele na casa dos avós. E chegou lá, eles estavam brincando, o avô fez um estilingue para ele. Tem lugar do Brasil que chama de bodoque, né? Mas é o sul, sudeste aqui, o pessoal conhece por estilingue. Mas aí fizeram então aquele estilingue, aquele bodoque, e o menino saiu pelo sítio lá para caçar, para tentar matar passarinho, e não conseguiu, né? Voltou para casa triste, né, desolado. E aí tinha um pato no quintal da casa do avô dele, que era um pato de estimação da avó dele. E ele pegou uma pedra e apontou e acertou o pato e matou o pato com uma pedrada. E ele se desesperou, ele correu, pegou o pato, escondeu no meio do mato e veio embora para casa. E quando chegou em casa, a irmã dele estava esperando ele na porta e falou para ele, eu vi o que você fez. Ele falou, você viu o quê? Eu vi você matando o pato da avó. E agora ou você faz tudo que eu quiser, ou eu vou contar para a avó. Ele, não, por favor, não faça isso. Ela falou, então você vai ter que ser meu escravo, você vai ter que fazer tudo que eu quiser. E ali passou o menino fazer tudo que a irmã queria. A avó pedia para a irmã, você me ajuda a lavar a louça? Ela fala, eu queria, mas o Joãozinho tá louco para lavar a louça com a senhora. E ele fala, é verdade, vó, eu que quero lavar. E aí tudo o que a avó pedia para a menina fazer, ele tinha que fazer por ela. E tudo que a menina mandava ele fazer, ele tinha que fazer. Por quê? Porque ficou escravo de uma situação que a menina sabia de um erro que ele havia cometido. Até que uma semana depois ele se desesperou, já não aguentava mais, sufocado com aquilo. Ele falou, não aguento mais, eu não aguento mais fazer tudo que você quer, não aguento mais servir de teu escravo. Ele foi lá e falou para a avó, vó, eu preciso falar com a senhora. O que foi, filho? Falou, aquele pato da senhora de estimação, eu matei ele e joguei fora, joguei lá no meio do mar. Ela falou, bem que eu tinha visto mesmo que ele sumiu, então, vó, fui eu. Ela falou, filho, eu vou falar uma coisa para você, eu já sabia. Eu falei, como você já sabia, vó? Falou, quando você matou o pato, eu estava na janela e vi você matando. Falou, vó, por que a senhora não me falou? Falou, porque eu queria ver, porque eu também ouvi a tua irmã conversando com você. E eu queria ver até quando você ia conseguir ficar escravo dela nessa situação antes de vir falar a verdade para mim. Moral da história, tudo que você faz tem dois seres que ficam sabendo, o diabo e Deus. E o diabo fica louco para te escravizar. O diabo fica louco para colocar peso em você e falar, olha, isso que você fez é muito errado e agora você é meu escravo. E Deus, Ele sabe de tudo que você faz. E Ele está de braços abertos esperando para você se entregar a Ele, para você chegar para Ele, confessar a Ele os seus pecados, não ao homem, a Ele. E se libertar desse pecado, sabe? Reconhecer os seus erros, se arrepender diante de Deus. E Ele vai te perdoar, porque Ele é rico em misericórdia. A palavra de Deus diz em Jeremias que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque elas se renovam a cada manhã. Está no livro de Lamentações. As misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. É tremendo demais isso daí, meus amados. E é isso que a gente precisa buscar. Então, quando a gente comete um erro, não adianta, você pode esconder dos homens, mas você não esconde de Deus. Nós precisamos ter essa relação com Deus, né? Então, meus amados, que fique isso no seu coração, tá? Que fique isso na tua mente, que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Por quê? Porque elas se renovam a cada manhã. Nós precisamos aprender isso. Nós precisamos estar sempre atento a isso. Deus, Ele vê tudo que a gente faz, tá? Lamentações capítulo 3, versículo 22. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Elas se renovam a cada manhã, porque grande é a fidelidade de Deus. Então, nós precisamos entender isso daí.
que as misericórdias do Senhor elas se renovam a cada manhã na nossa vida. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus para que a gente saia da morte para entrar para a vida. E olha para você ver, eu fui falando vários textos, talvez tenha confundido, mas a verdade é o seguinte, é que o que Jesus estava falando ali é que a gente precisa ouvir a palavra de Deus para que a gente ganhe vida, e vida eterna. E aí a gente vê aqui então que isso não está ligado a nenhum bem financeiro, a nenhum bem material. Sempre está ligado à nossa atitude com Deus, ao nosso coração, os propósitos que a gente faz com Deus. Porque Deus está vendo tudo que a gente faz. Deus, Ele conhece as suas palavras antes que elas saiam da sua boca. Então nós precisamos aprender isso, que a nossa relação com Deus tem que ser uma relação de lealdade, de confiança, sabendo que Ele é conhecedor de tudo. Então nós precisamos ter essa relação limpa com Deus. E é nessa relação que a gente vai ganhar a nossa salvação. Porque a misericórdia dele derrama graça sobre as nossas vidas. E essa graça é que nos leva à salvação. Mas depende de cada um, da escolha de cada um, se vai querer seguir com Jesus ou não. Zaqueu, quando subiu naquele sicômoro, ele poderia, quando Jesus falou para ele, desce daí que eu vou ficar na sua casa, ele poderia falar, não, eu só queria ver o Senhor, mas na minha casa eu prefiro que o Senhor não entre. Poderia ter sido assim, mas não. Aquele homem, quando Jesus fala, você quer ser curado, toma teu leito, anda, ele poderia falar, eu prefiro esperar alguém me jogar na água, né? Então nós precisamos aprender a nos consertar com Deus e a jogar limpo com Ele, porque Ele sabe de todas as coisas. E eu vou repetir aqui a frase para a gente encerrar. João 5:24. Na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Que Deus te dê vida eterna, que Deus abençoe poderosamente a tua casa e a tua misericórdia. Vamos orar, depois eu falo, pessoal, né? Quem puder, feche os olhos. Senhor, nós te agradecemos mais uma vez, Pai, pela oportunidade de ouvirmos um pouco do Senhor, de aprendermos da Tua Palavra. Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós, pelo pão de cada dia, pela roupa que vestimos, principalmente, Deus, pela Tua misericórdia no dia de hoje. Porque nós aprendemos aqui, através das palavras de Jeremias, que escreveu o livro de Lamentações, que as Tuas misericórdias elas se renovam a cada manhã. Então, Deus, que a porção de hoje da Tua misericórdia venha sobre as nossas vidas, venha sobre a vida de cada uma dessas pessoas que estão nos ouvindo. Pai, abençoa, Senhor, os lares, os casamentos, as famílias, abençoa, Deus, cada pessoa que está hoje aqui de coração aberto ouvindo a Tua palavra. As Suas palavras, elas vivificam, Pai. Então, Deus, eu te apresento os meus irmãos, as minhas irmãs, para que o Senhor possa, através da Tua palavra, dar a eles vida eterna. Aquilo que nós recebemos por parte de Jesus Cristo, a vida eterna. Obrigado, Deus, esteja conosco e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigado, viu, gente? Obrigado a todo mundo que está nos assistindo aí. São 8h30, nossa, meia hora. Olha, falei meia hora. O Yudi entendeu, né, Yudi? Olha, apagou aqui, como é que eu faço? Gente, ó, queria agradecer a todo mundo que está... Olha, 883 pessoas que foram alcançadas. A Regina, que Deus te abençoe, viu, Rei? Abençoe sua casa, confie no Senhor, entregue sua vida a Ele, o resto tudo Ele fará. O Sami Augusto, é isso? O Adilson, que é meu irmão, escreveu até, bom dia, meu irmão, Deus abençoe. É meu irmão de sangue mesmo, irmão em Cristo, irmão de sangue. A Isilda, Deus te abençoe, viu, Isilda? A Vânia Santos também, Deus te abençoe, Vaninha. A Sueli, escreveu bom dia. A Cristina Melo, o Ralph Júnior. Ralph, Deus abençoe você, o Gabriel, a Cileia, Deus abençoe todos vocês aí. O Laércio Simões, bom dia. O Laércio Simões, que eu sempre confundi ele com o pastor Laércio. Você falou, pastor Laércio, né? Mas na verdade é um outro amigo. Laércio, Deus te abençoe poderosamente, viu, amado? A Suzana Almeida, a pastora Suzana, que Deus te abençoe também. Abençoe todo o pessoal da Igreja Cristo Vive Mananciais, Campinas, ali no Jardim do Trevo, que Deus abençoe vocês, é lá que eu congrego também. O Gustavo Brasileiro, Gu, Deus te abençoe, está sempre nos ares, já está se preparando aí, vai ser um grande piloto e está nos assistindo. Olha, pessoal que me conhece. O Isaac, pastor Isaac Mônaco, escreveu bom dia, pastor Isaac, Deus abençoe seu ministério, grande trabalho que ele faz com pessoas carentes, também conheço. A dona Sandra Pereira, dona Sandra, que Deus abençoe a senhora. Alexandra Caprioli, que Deus te abençoe. Eliana Marinho, que Deus te abençoe. Hoje que o pessoal de Campinas está em peso aqui.
Eu não tô. Jailde Silva. Isso. Jailde Silva. Elimar Ferreira. João Carlos. A Mariana Santos. A Yasmin. A Terezinha Galhardo. O Robert. E aí, pastor, amo você, mano. Também te amo, Robertão. O Robert é uma das ovelhas que Deus colocou para caminhar no mesmo aprisco que eu. Eu também sou ovelha e nós todos somos ovelhas de Cristo. A Rita de Cássia, compartilharam também, a Elisete Alves, a Cileia, o Marcos da Mara. Bom, gente, 883 pessoas alcançadas, é muita gente. Queria deixar um abraço para você, um beijo no seu coração e dizer que Jesus te ama. Dizer que quando você ouve a voz de Cristo, você recebe vida eterna. Então, ouça a palavra de Deus e que a palavra de Deus possa cada vez mais entrar no seu coração e fazer a diferença na sua vida. Até terça-feira que vem, se Deus quiser, que Deus te abençoe poderosamente.